Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa disciplina. Então, hoje é o seguinte, a gente vai começar as equações diferenciais de segunda ordem. Então, dando continuidade aí ao nosso ciclo das equações diferenciais, a gente vai entrar no conjunto de equações mais importantes, tá, que a gente tem para as áreas de engenharia e de física. O nosso tópico para essa semana vão ser as definições, a introdução e as definições das equações homogêneas de segunda ordem, os coeficientes constantes, tá? O que a gente chama de equação características e os casos dessa equação característica, tá? Então a gente vai ver como resolver, tá, uma classe bem específica de equações diferenciais. Então, para a gente poder começar, a gente vai começar por uma introdução simples, prática, rápida, eu vou explicar alguns conceitos, tá? E aí a gente já passa direto para as equações homogêneas com coeficientes constantes. Né? Então é o seguinte, primeira coisa, as equações diferenciais lineares de segunda ordem são de importância crucial no estudo de equações diferenciais por duas razões principais. Vamos ver quais são essas duas razões. A primeira é que as equações lineares têm uma estrutura teórica rica que fundamenta vários métodos sistemáticos de solução. Além disso, uma parte substancial dessa estrutura e desses métodos é compreensível em nível matemático bastante elementar. Então, o que a gente pode extrair deste parágrafo aqui é o seguinte, que as equações de segunda ordem, primeiro, a solução dela fundamenta basicamente todas as soluções de equações de ordem superior para equações diferenciais ordinárias. Então, estudar em específico as equações diferenciais de segunda ordem nos possibilita ter um aprofundamento maior para que a gente possa estudar as de ordem maior futuramente. Em alguns livros textos, eles nem distinguem as de segunda ordem com as de ordem superior, mas aqui a gente faz essa distinção na engenharia, ainda mais, ou em principal, pelo fato de vocês terem mais importância com a de segunda ordem. E a de segunda ordem também ela é bem mais fácil matematicamente da gente trabalhar em um nível mais elementar, introdutório. Tá? A segunda razão para estudar as equações diferenciais lineares de segunda ordem é que elas são vitais para qualquer investigação séria das áreas clássicas da física matemática. Então, para até poder explicar esse terceiro parágrafo, a gente tem, ó, não se pode ir muito longe no desenvolvimento da mecânica dos fluidos, condução de calor, movimento das ondas ou fenômenos eletromagnéticos sem achar que é necessário resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem. Vocês vão perceber ao longo do curso de vocês e ao longo dos estudos que vocês fizerem que muitos dos problemas físicos, tá, associados a sistemas de engenharia, eles resultam em equações diferenciais que modelam o comportamento do sistema. Seja comportamento mecânico, de movimento, dinâmico, eletromagnético, de calor e por aí vai. Esse sistema ele vai ser traduzido para uma linguagem matemática e durante essa tradução você vê que essa linguagem matemática ela vai recair sobre uma equação diferencial. Na grande maioria dos problemas, essas equações diferenciais são de segunda ordem ou de ordem superior. A gente viu algumas aplicações para equações diferenciais de primeira ordem, principalmente aquelas que envolvem taxas de variação, taxas de crescimento, decrescimento. E agora a gente vai um pouco além. Então, o que a gente pode comentar aqui? Por exemplo, sistema dinâmico, movimento massa-mola, é uma equação diferencial de segunda ordem. Problemas da dinâmica de modo geral, aqueles problemas que você aplica a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, é uma equação diferencial de segunda ordem, porque lembra, a aceleração é a derivada de segunda ordem da posição de um corpo, tá? De um corpo rígido. Então, você tem associado a esses problemas as equações de segunda ordem, perfeito? Então, em vários tipos de casos, em vários problemas, vocês vão ter as equações de segunda ordem. Só para a gente poder relembrar, de um modo geral, a gente escreve, né, uma equação diferencial da seguinte maneira. Primeira coisa, a variável independente. No nosso estudo, a partir de agora, eu vou, por simplicidade, eu vou associar a variável independente mais ao t de tempo. Justamente por nos problemas práticos de física, a gente medir algo ao longo do tempo, mas não necessariamente somente ao tempo, tá? Então, você vai poder ter variável independente x também. Então, tanto faz, tá? Então, aqui a gente lembra que a gente tem a nossa variável independente, e agora a gente começa com as variáveis dependentes até a ordem de maior derivada. Então, o que a gente pode esperar aqui é o seguinte, ter a variável y,
y derivada primeira, e agora é que vai aparecer então a nossa derivada segunda. E a gente vai ter isso daqui igual a zero. Perfeito? Então, uma equação diferencial clássica, ela vai aparecer dessa forma, tá? Só para dar exemplo, ó, vou colocar aqui uma função qualquer, eu vou inventar aqui, então, por exemplo, ó, menos 2t, aí agora a gente aparece então com a derivada segunda de y em função de x duas vezes, feito? Alguma função qualquer, mais agora, por exemplo, um 3dy dx menos um 4ty igual, por exemplo, a menos 2t. Tá? Então, isso daqui seria uma equação diferencial clássica de segunda ordem. Por que de segunda ordem? Porque ela aparece aqui uma derivada segunda. Aqui eu coloquei x e eu estou colocando tudo em t. Então, me desculpem aqui. E esta equação diferencial aqui ela é ordinária, tem uma derivada, é uma função apenas de uma única variável, e ela é linear, tá? Bem linear. Então, isso daqui seria uma equação clássica, e dessa equação aqui é óbvio que a gente tira, que a nossa função é t, y, y duas linhas, igual a... Pega essa equação que está aqui, ó, e passa o menos 2 para o lado de cada igualdade, feito? E ele vem com o sinal positivo. Então, esta aqui seria a minha função f de t, e a equação fica completa quando esta função aqui é igual a zero. Perfeito? Então, isso daqui seria uma representação clássica de uma equação diferencial de segunda ordem. Agora, o que a gente tem? Muitas EDOs de segunda ordem vão possuir essa forma que está aqui. Ó. Esta forma que aparece aqui no material, ela é uma forma um pouco diferente desta. Se você observar essa e essa, qual que é a diferença? É que nesta que está aqui, olha essa função f minúscula. Está vendo que ela só vem até a derivada primeira? Aqui vem até a derivada segunda. O que eu estou querendo dizer é que para obter essa função, eu pego esta que está aqui e isolo a derivada de segunda ordem. Ao isolar a derivada de segunda ordem, eu vou obter essa função f minúscula. Tá? E aí a gente então pode reescrever a equação diferencial dessa forma. Só para vocês mostrarem essa forma 1, o que eu posso fazer? Com essa função aqui, ó, como que eu obteria ela nessa forma que está aqui? Olha, não é muito difícil não. Então, para obter ela naquela forma, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos trabalhar com esta que está aqui. Ó. A gente pega ela, coloca aqui. Então, eu preciso isolar a derivada segunda. Então, tudo que não for a derivada segunda, passa para o lado de cá. Então, a gente vai ter o seguinte, primeira parte, vamos pegar o mais 3, dy dt. Passa para o lado de cá, será mais, fica menos. Pego menos 4ty, se de lá era negativo, de cá vem positivo. Perfeito? Essa é a primeira modificação. Então, a gente já isolou a derivada segunda. O problema é que agora ela está dividindo por menos 2t. Então, como menos 2t está multiplicando a função aqui, vamos passar ele dividindo. Então, ele vem dividindo toda essa parte que está aqui. A divisão é multiplicar por 1 sobre o valor, perfeito? Então, aqui a gente multiplica, então, o inverso de 1 sobre menos 2t por toda essa equação. Então, para finalizar, eu posso simplificar essa expressão aqui, posso distribuir isso aqui dentro e tentar fazer alguma coisa. Então, vamos pegar isso daqui, vamos primeiro então, multiplicar por esse daqui. Então, basicamente, o que a gente tem? Menos com menos dá mais, 2t por 2t vai dar 1, perfeito? Então, sobra 1 de cá. Agora, esse menos 3, então eu vou multiplicar, então aqui vai ficar 3, esse menos com esse menos vai dar mais. Perfeito? Eu estou fazendo essa parcela vezes esse, tudo bem? Agora eu vou fazer essa vezes essa que está de cá. Então, essa daqui vezes isso que está aqui, perfeito? Então, mais vezes menos vai dar menos aqui, tira esse menos de cá. T por T a gente pode cancelar, e 4 dividido por 2 dá 2, perfeito? Então, isso daqui vai dar 2 vezes y, menos 2 vezes y, perfeito? Se eu quiser também, eu posso trocar a ordem, colocar de cá, só para ter em ordem crescente também, tudo bem. Então, observem que esta forma que está aqui da equação é esta mesma forma que está aqui, perfeito? Com a derivada segunda do lado de cá. Conclusão, então, que a gente chega é que, então, a nossa função f de t, y e y' vai ser toda esta expressão do lado de cá.
Perfeito? Então, observem, ó, eu saí de uma equação de segunda ordem e se eu precisar, se eu quiser, eu posso reescrever ela da seguinte forma. A derivada segunda de y em função de t igual a uma função f minúscula, tá? Diferente da f maiúscula, onde eu isolo a derivada de segunda ordem. Perfeito? Então, ela fica com a igualdade do lado de cá. Perfeito? Então, voltando aqui ao material. A equação 1, esta equação aqui, ela é dita linear se a função f tiver a seguinte forma. Então, como que essa função tem que ter a sua forma para ela ser chamada de linear? Ela tem que ser com as seguintes características. A primeira, uma função g de t qualquer. Uma função g de t. Se eu comparo com esta expressão que está de cá, ó, deixa eu até tirar essa derivada aqui. Se eu comparo com esta expressão de cá, quem que é a minha g de t? É 1. A função constante igual a 1. Então, perfeito. Menos uma função p de t dy dt. Então, tá, vamos ver aqui, ó. dy dt está de cá. Agora, eu tenho somente uma função p de t? Tenho. 3 sobre 2t. Então, como aqui aparece um menos p de t, então a minha p de t, na verdade, é menos 3 sobre 2t. Agora, continuando aqui, eu tenho uma menos q de t vezes y. Vamos voltar aqui. Observe que quem está multiplicando o y é o menos 2. Então, como aqui eu tenho menos q, quem que é a minha função q? É a função 2. Então, a minha q de t é a função constante igual a 2. Portanto, esta daqui é sim uma função linear. Conclusão, essa derivada de segunda ordem é linear na variável y. Então, na variável y, ela é uma equação dita linear. Com g, p, t, funções específicas em t. Tranquilo? Quando normalmente a gente tiver uma equação linear, é útil reescrever ela dessa forma para essa forma que está aqui. Ó. Que forma é essa? Y duas linhas, deixa eu apagar isso aqui, y duas linhas, mais p de t, y' mais q de t igual a g de t. Ou seja, observem que dessa forma aqui, eu deixo a g do meu lado direito e todas as outras eu passo para o lado esquerdo. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, eu volto aqui na minha equação, tá? Ou eu posso a partir desta aqui ou desta aqui, tanto faz, tá? Então, eu vou partir desta daqui, ó, por exemplo, tá? Só descer aqui. Então, a partir desta daqui, como que eu deixo ela nessa forma que está aqui? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar tudo que tem derivada e função y para o lado esquerdo. Então, vamos começar com essa parte de cá, ó. Então, ela vem para cá. Era positivo, ela vem negativo. Então, observa, se eu comparo aqui, ó, ela é minha P de T. Tranquilo? Então, ela é minha P de T. Como lá está mais, então a minha P de T aqui é menos 3 sobre 2T. E o menos 2y também vai para o lado de lá. Perfeito? Só que ele é negativo, de cá ele vem positivo. Então, se eu comparo aqui, ó, Q de T e y. Opa, faltou o y aqui. Perfeito? Mas tem o y ali acompanhando, tá? 2y igual a g de t. Então, dessa forma, tá? Essa derivada aqui, ela pode dar derivada segunda, a gente pode anotar assim, mais p de t, tudo bem? Derivada primeira, mais t de t, vezes a própria função g de t, ó. Onde a gente tem o seguinte, onde quem que é p de t? Então, p de t é essa função que está aqui, menos 3 sobre 2t. Quem que é a minha função q de t? A minha função q de t, ela vai ser a função que acompanha o y, então nesse caso aqui é 2. Tudo bem? Então, a minha função q de t. E quem que é a minha função g de t? Então, a minha função g de t é a função constante igual a 1. Perfeito? Então, quando você reescreve a equação diferencial desta forma, observe a derivada segunda, ela está sozinha, tá? Está com o coeficiente igual a 1. Então, posta dessa forma, você tem as funções p de t, q de t e g de t. Vamos fazer aqui um adendo para a função p de t. Observa que a função p de t ela não é contínua quando t é igual a 0. Perfeito? Então, uma possível solução dessa equação diferencial, não sei qual é, mas uma possível solução não pode existir quando t for igual a 0, pois senão essa função aqui, ó, ela já é descontínua. Tudo bem? Um problema de valor inicial com uma equação do tipo 1 ou do tipo 3, ou seja, ou uma equação desta forma ou desta forma, então
escolhe aí qual anotação você vai utilizar, deve vir acompanhado do seguinte par de condições. Vamos lá, problema de valor inicial. Se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, é bem provável que eu vá ter duas soluções. Lembrem lá das teorias de equações de primeira ordem. Então, como eu vou ter duas soluções, eu vou ter associados a cada solução uma constante da solução geral. Então, para que eu possa obter a solução particular, eu vou precisar de um par de condições. Se for um par de condições iniciais, é bem provável que eles apareçam desta forma que está aqui. Então, uma condição para a própria função, que é a solução, no t0 igual a y0, e uma condição para a sua derivada primeira. Então, a condição da derivada primeira, y' de 0. Então, quando aparecer dessa forma aqui, a gente então vai ter as condições iniciais associadas a essa equação diferencial. Então, uma equação diferencial de segunda ordem necessita de duas condições iniciais para que você possa obter a solução do PVI, problema de valor inicial. Se caso for um problema de valores de contorno, vão aparecer duas condições que podem ser diferentes dessas, tá? Não precisam ser iguais, mas de novo, tem que ter duas condições. O que a gente chama de uma EDO homogênea? Então, uma equação diferencial de segunda ordem, ela vai ser dita homogênea se o termo g de t, ou seja, este termo que está de cá, que nem ele colocou aqui na equação 3, for zero para todo t. Ou seja, isto daqui tem que ser igual a zero. Então, se você tem esta equação que está de cá e coloca ela desta forma, ou seja, ela é identicamente nula do lado direito, tá? Então, esta equação aqui, ela é chamada de EDO linear de segunda ordem homogênea. Perfeito? Então, homogênea pelo fato dela ser igual a zero. Se do lado de cá não for identicamente nulo, tá? O que vai acontecer é que ela não é homogênea. Só dar um exemplo para vocês o que é uma função não identicamente nula. Por exemplo, se você pega a seguinte função, t. G de t é igual a t. Observa que essa função só é zero quando t for zero. Se o t não for zero, então ela não é zero. Então, isso daqui é uma função não identicamente nula. Agora, essa daqui não. Ela é zero sempre, para todo valor de x. Perfeito? Ou x ou t. Tá? Tudo bem? Então, ela é homogênea quando você tiver a g de t ou o lado direito igual a zero. E vocês vão perceber que a gente começa a solução procurando soluções para essa classe de equações diferenciais. Se g de t não for identicamente nula para todo t, então a equação vai ser chamada de não homogênea. Então, duas classes principais, a homogênea e a não homogênea. Lado direito igual a zero, homogênea. Lado direito diferente de zero para todo t, não homogênea. De novo, você pode ter a função zero em algum lugar, tá? Mas o que ela tem que ser para ser homogênea é identicamente igual a zero. Perfeito? Seguinte. Então, vamos ver aqui dois exemplos para a gente poder começar os nossos estudos com mais detalhe. Então, ele já nos fala o seguinte, ó, exemplo 1. Seja a seguinte equação diferencial de segunda ordem. T sobre 2y duas linhas, menos y' mais 1 sobre t, y igual a zero. Mostre que as funções y1 de t e y2t ao quadrado são soluções dessa equação diferencial. Então, aqui a gente já tem uma primeira parte, que é o seguinte, mostrar que tanto esta quanto esta são soluções dessa equação diferencial. Perfeito. O que a gente tem que fazer? Vamos montar aquela função f maiúscula com esta equação, substituir nessa função f maiúscula e verificar se a gente faz essa função f ser nula. Se a gente fizer a função f ser nula para todo t, é sim solução. Depois ele quer, encontre uma solução geral a partir da combinação dessas duas soluções. Por que eu preciso montar a solução geral a partir destas? Porque lembra lá das equações de primeira ordem. Quando a gente resolvia ela por algum método, a gente chegava direto na solução. Aquilo é a solução. Mas o problema é que aqui eu já estou mostrando para vocês. Ó, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem e eu já estou te dando duas novas funções.
Se já te estou dando duas funções, então é bem provável que elas sozinhas não vão poder ser a solução geral, perfeito? Mas vamos por partes aqui então. Então deixa eu abrir aqui o meu aqui de fazer os cálculos e vamos então para o exemplo 1. O que eu quero então no meu exemplo 1? Eu tenho esta equação diferencial, perfeito? Então vamos colocar ela daqui, ó. Então a gente tem, t sobre 2, derivada segunda de y, menos derivada primeira de y, mais 1 sobre t vezes y, igual a zero. Então, a primeira coisa, é uma equação não homogênea ou homogênea? Então, trata-se de uma EDO de segunda ordem homogênea. Feito? Pois, o que a gente tem? G de t é identicamente igual a zero. Então, começamos por aí. A primeira coisa, ela trata-se de uma equação homogênea. É linear, tá? Porque você não tem aqui a derivada elevada ao quadrado, a derivada vezes a função y, você não tem nada disso. Então, trata-se de uma equação linear. Temos, então, vamos colocar ela naquela forma com a função f maiúscula. Então, o que a gente tem? Variável independente. T. Variáveis dependentes. Então, y, y', y duas linhas. Ela vai ser igual. Gente, basta você pegar esta equação aqui, ó, do lado direito. Se do lado de cá não for zero, lembre-se de passar o zero para o outro lado. Então, a gente tem, deixa eu colocar aqui, isso daqui. O que a gente quer mostrar? Então, temos que mostrar que y de 1, t, igual a t, e y2, t, igual a t ao quadrado, deixa eu só lembrar se é t, isso e t ao quadrado, são soluções. Então, vamos começar. Então, começando com y1, o que a gente tem? Vamos para as derivadas de y1. Então, o que a gente tem? Derivada primeira de y1. Então, a derivada primeira de y1, não é difícil não. Se a nossa função y1 é t, qual é a derivada primeira de t? Lembrando que t é t elevado a 1, vai ser 1, perfeito? E a gente tem que a derivada segunda de y1 vai ser a derivada de 1, que é 0. Perfeito? Então, a gente tem que a derivada primeira é 1 e a derivada segunda é 0. Então, logo, temos que... Então, o que a gente vê? Vamos pegar essa função que está de cá e vamos, então, substituir o t, y. Quem que é y? T. Y', 1. Y duas linhas, 0. Então, ó, y duas linhas, 0. Y', 1. Y, t. Tranquilo? Então, o que a gente tem? Igual t sobre 2 vezes 0, dá 0. Menos 1 para cá, então 1 aqui. 1 sobre t vezes t, a gente pode cancelar o t, como a gente já viu que o t tem que ser diferente de 0, tá? Então, mais 1. Por fim, o que a gente tem? Menos 1 mais 1 dá 0, mais 0, 0. Conclusão, observa que ao substituir y1 na nossa equação diferencial, a gente elevou a função f a ser identicamente igual a 0 para todo t. Então, como ela é identicamente igual a 0, portanto, temos que y1 de t igual a t é solução da IDEO. Perfeito? Então, ele é solução. Agora, eu vou copiar isso daqui, ó, para a gente economizar tempo, porque vai ser basicamente o mesmo processo para y2. Agora, vamos mostrar que y2 igual a t ao quadrado. Não, então, peraí, isso aqui não. Só começando com y2. Então, começando com y2. Eu vou colocar aqui só para a gente relembrar, y2 é t ao quadrado. Tudo bem? Então, começando com y2, o que a gente tem? Derivada primeira de y2. Então, a derivada primeira de y2 vai ser a derivada de t ao quadrado, que é 2t. Perfeito? A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, a derivada de 2t vai ser 2. Viu? Então, substituindo t, y por t ao quadrado, y' por 2t e y duas linhas por 2, o que a gente tem? Então, aqui é a derivada segunda, 2. Menos 1 vezes a derivada... Aqui, na verdade, é menos a derivada primeira, né? Então, a derivada primeira, menos 2t. Mais 1 sobre t vezes a própria função, que é t ao quadrado. Tudo bem?
Então, do lado de cá, t sobre 2 vezes 2, a gente tem t, menos 2t de cá. E do lado de cá, o que a gente tem? T ao quadrado dividido por t é t apenas. Então, a gente tem agora, ó, t mais t, 2t's, menos 2t. E o que a gente tem? Não interessa qual o valor de t. 2t menos 2t é sempre igual a zero. Feito? Então, conclusão, acabamos de mostrar que y2 também é solução dessa equação diferencial. Então, é aquilo que a gente comenta. Se nós temos, então, duas soluções que são equações diferenciais, que são soluções da equação diferencial, vamos lembrar lá do cálculo básico. O que a gente tem? A derivada da soma não é a soma das derivadas? Se a derivada da soma é a soma das derivadas e uma equação diferencial ela é uma combinação de derivadas e coeficientes, como por exemplo aqui ó, a gente tem, ó, tá vendo, uma subtração de derivada segunda e derivada primeira. Então, já que a própria equação diferencial ela é uma combinação, nada mais certo eu pensar que as soluções, elas combinadas, também podem ser soluções. E se vocês lembrarem da álgebra, quando nós temos dois vetores e a gente quer combinar esses vetores, a gente soma esses vetores multiplicados por um escalar. Isso é o que a gente chama de combinação linear. Então, ó, como a própria, vamos escrever isso aqui, própria EDO é uma combinação de derivadas, podemos esperar que a sua solução geral também seja combinação de suas soluções. Aqui, gente, o que a gente tem claro é o seguinte, sempre vai existir duas funções que a gente chama de funções da base de soluções. Essas duas funções, elas vão gerar todas as demais soluções. Perfeito? Então, ó, para equações diferenciais de segunda ordem, teremos duas funções chamadas de funções da base de solução. Então, a gente terá duas funções. Então, nesse problema, temos que, vamos lá, y1 de t igual a t e y2 de t igual a t ao quadrado serão essas funções de base. Perfeito? Por que elas vão ser as funções de base? Gente, porque a gente já mostrou que tanto essa quanto essa é solução da nossa EDO. Perfeito? Então, o que a gente espera? A gente espera que uma combinação dessas duas funções também seja. Então, lembrando lá do espaço vetorial. Se você tem dois vetores que são funções e você quer combinar as duas, combine-as multiplicando por constantes reais. Tá? Então, tomando as constantes eu vou chamar aqui. Eu vou chamar aqui ó, C1 e C2 como constantes reais, podemos escrever. Então, como solução geral, deixa eu colocar aqui solução geral assim, a seguinte função. Então, que função que a gente vai montar? Y, não vou especificar y1 e y2, não. Então, y de t vai ser a minha solução geral igual a C1 vezes y1 de t, mais C2 vezes y2 de t. Então, essa daqui vai ser a minha solução geral, tá? Então, aqui a gente tem C1, quem que é y1 de t? É t, mais C2, quem que é y2 de t? Ao quadrado. Então, esta função que está aqui, ó, é ela que vai ser chamada de solução geral da nossa equação diferencial. E ela está na forma explícita, perfeito? Ó, y é em função dela. Tranquilo? Então, esta função aqui, a gente espera que ela também seja solução. Mas não é difícil a gente provar que isso daqui é solução da equação diferencial. Tá? Basta a gente pegar ela, derivar duas vezes, derivar uma vez, substituir aqui na equação e assim mostrar que ela também é solução. Então, eu deixo isso daqui como exercício para vocês. Pegue esta equação, essa solução,
deriva duas vezes, substitui lá na equação diferencial e mostra que é a solução. Perfeito? Então, essa daqui é a solução geral. Então, de novo, se nós temos uma EDO de segunda ordem, a gente espera ter duas soluções diferentes. Essas duas soluções irão formar o que a gente chama de base de soluções. A partir da base de soluções, a gente pode montar qualquer outra função. Então, por exemplo, ó, só para dar um exemplo, essa função aqui, ó, ela poderia ser uma função, ó, tipo menos 3t mais 4t ao quadrado. É uma possibilidade. Outra possibilidade que eu poderia ter, ó, é apenas, por exemplo, 2/5 de t ao quadrado. É outra possibilidade, tá? Que é eu ter o C1 igual a zero. Então, gente, basta você modificar C1 e C2, você vai encontrar soluções diferentes. Perfeito? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Gente, para a questão 2, para ela não ficar tão complicada assim, eu já fiz aqui a resolução dela e eu vou só comentar com vocês. Então, a questão 2 falava o seguinte: seja a equação diferencial de segunda ordem dada dessa forma, tá? A gente pode observar que a primeira forma é a mesma da solução da primeira questão. O que vai mudar aqui é a nossa função g, tá? Que agora ela não é homogênea mais. Então, mostre que essa função 3 sobre t ao quadrado é uma solução dessa equação diferencial. E aí, o que ele pede além disso? Utilizando a solução obtida neste item anterior aqui, a solução geral, monte uma nova solução para essa equação diferencial. Então, aqui, o que eu já fiz? Eu fiz o básico aqui para a gente poder ter um processo mais sério. Então, eu trago aqui para vocês a minha equação diferencial, tá? E eu comento que ela é não homogênea. Por que ela é não homogênea? Pois a gente já tem g de t igual a 18 sobre t ao cubo. Aí essa função aqui ela é não identicamente nula. Então, ela é não homogênea. O que a gente vai fazer? A gente vai reescrever, então, essa equação diferencial com a função f. Então, basta você pegar 18t ao cubo, passar para o lado esquerdo, tá? E não ter o igual a zero. Então, essa aqui é a sua função f maiúsculo. Como eu quero mostrar que essa função ela é solução da equação diferencial, então basta eu pegar ela e suas derivadas e substituir na função f. Então aqui eu trago a primeira derivada, então lembrando que 3t a menos 2, a derivada é 3 que multiplica. Deriva t a menos 2, então desce o menos 2, subtrai um expoente, então daríamos menos 6t ao menos 3, tá? E a derivada segunda dessa função, ela será menos 6 vezes menos 3, t elevado a menos 3 menos 1, 18t a menos 4. Só lembrando que eu reescrevi 3 sobre t ao quadrado como 3 vezes t a menos 2 para simplificar os nossos cálculos aqui, tá? Então, de posse das derivadas e da própria função, vamos substituir na nossa função f maiúsculo. Então, o que a gente tem? Ó? T sobre 2 vezes 18, t a menos 4, menos da própria equação diferencial, menos 6t a menos 3, mais 1 sobre t da equação diferencial, vezes 3t a menos 2, que é a própria função que a gente quer mostrar que é a solução, menos a g de t, que é 18 sobre t ao cubo. Então, simplificando, 18 com 2, 9, t vezes t a menos 4, t a menos 3, menos vezes menos mais, 6t a menos 3, simplificando aqui, ó, 3 vezes 1, 3, e t a menos 2 dividido por t dá t a menos 3. E esse t a menos 6 eu vou passar para cima, então vai ficar 18t a menos 3. 9 com 6, 15, 15 com 3, 18. 18t a menos 3 menos 18t a menos 3 dá zero. Então, o que a gente acabou de mostrar é que a função 3t a menos 2 é sim solução da nossa equação não homogênea. Agora, o que eu quero que vocês observem? A segunda parte da questão, ele pede para montar uma solução geral para esta a partir dessa. Vamos lembrar, o que essa daqui fazia? Essa daqui solucionava a equação diferencial homogênea, ou seja, quando o lado de cá é zero. Conclusão, o que eu sei? Que se eu pegar essa função e substituir do lado de cá, o lado de cá dá zero, perfeito? Só que o que acontece? A solução do lado de cá ser zero não é o bastante, porque eu tenho do lado de cá 18t ao cubo, sobre t ao cubo. Só que o que eu acabei de mostrar para vocês? Que esta daqui não é uma solução desta toda. Ou seja, quando eu pego essa e e substituo do lado de cá, o lado de cá vira 18 sobre t ao cubo. Conclusão, se eu pegar essa e somar com essa, quando eu substituir na equação diferencial, a parcela, lembra que a derivada da soma não é a soma das derivadas? Então, a derivada dessa primeira parcela vai dar zero. E a derivada dessa segunda vai dar o 18t ao cubo. Perfeito? Então, ó, da solução anterior,
Vamos colocar ela aqui, essa que está aqui. Temos que f, aí vamos colocar aqui, ó, f de t. Não vou colocar assim porque temos que ela é solução da EDO homogênea. Perfeito? Então, se ela é solução da homogênea, o que acontece? A gente faz isso daqui virar zero. Portanto, podemos combiná-la com a solução. Aí aqui a gente pega essa solução específica que está aqui, perfeito, para obtermos a solução da não homogênea. Logo, o que a gente vai ter? Então, a nossa nova solução, y de t, igual a isto daqui, mais isto que está de cá, ó, vai ser a nossa solução geral na forma explícita para a nossa equação diferencial. Porque, de novo, se eu pego essa primeira parte e substituo aqui, vai dar zero na derivada. E se eu pego essa segunda parte e substituo aqui, eu vou ter 18t ao cubo. Então, eu vou ter 0 mais 18t ao cubo. Conclusão, ela é solução. Eu vou deixar para quem quiser, como forma de exercício, novamente pegar esta equação, fazer suas derivadas e substituir aqui, para que vocês possam mostrar que isso daqui é solução dessa equação diferencial. Perfeito? Então, com isso, a gente fecha essa nossa primeira aula dessa semana, tudo bem? Então, até a nossa próxima aula.